somos o grupo 3 da turma 3B Moca e hoje vamos apresentar os trabalhos sobre cardiomiopatia em cães. As cardiomiopatías são alterações que acometem o sistema cardiovascular, especificamente o coração. A cardiomiopatia dilatada é o aumento dos ventrículos do músculo cardíaco. Ela faz com que prejudique a passagem do débito cardíaco. A segunda é a cardiomiopatia hipertrófica. Ela é semelhante à cardiomiopatia dilatada, porém ela apresenta sinais de hipertrofia. E além da dificuldade da passagem de sangue, ela pode ocorrer a obstrução sanguínea. A insuficiência cardíaca, também conhecida como ICC, ela é uma síndrome clínica que pode ser proveniente de qualquer doença cardíaca. E, assim, ela faz com que o coração não consiga bater suficientemente. E a miocardite é uma inflamação no miocárdio, podendo ser gerada por qualquer parasita, sendo bactéria, fungo ou protozoários. De modo geral, podemos encontrar algumas alterações em pacientes cardiopatas, como a tosse, o cansaço e a tristeza. E com maior ocorrência são alterações oculares, o sopro e o etarto. Outras variações são o engasgo, tontura, fraqueza, captação pulmonar, ascite, obesidade e tumores. Na dilatada, as mais frequentes está a dispneia causada pela hipertensão venocapilar pulmonar. Na hipertrófica são a dispneia, dor precordial, palpitações e síncope. A insuficiência cardíaca congestiva, observamos um aumento significativo nos níveis de eritropoetina e também a elevação de citoquina. Na miocardite, os sintomas mais específicos são a febre, a eosinofilia periférica, que sugere miocardite por hipersensibilidade. As alterações macroscópicas da cardiomiopatia dilatada, nessa figura 1, notamos o aumento dos ventrículos, o ventrículo direito e esquerdo, que é uma das câmaras cardíacas, e notamos sinais de que ele se apresenta globoso e flácido. Na cardiomiopatia hipertrófica, foi feita uma ressonância magnética, como vocês podem ver, e notamos sinais de hipertrofia e o aumento do músculo cardíaco. Na insuficiência cardíaca, foi feita uma radiografia do tórax e notamos que na ICC, não apenas o coração pode ser afetado, mas outros órgãos também, podendo causar edema pulmonar. E a miocardite, notamos aqui na figura 5, o coração de um cão que foi afetado por o protozoário da leishmaniose, e notamos sinais de edema e fibrose. Falando um pouco sobre alterações histopatológicas, na cardiomiopatia dilatada, a principal doença do coração em cães, a alteração que mais ocorre é a inflamação dos linfócitos. A presença de hemorragia e trombose tem o menor índice de ocorrência. Na cardiomiopatia hipertrófica, há o desarranjo das fibras do miocárdio, assim como a hipertrofia dos miócitos em lugares, tamanhos e graus diferentes. O colágeno do órgão fica flácido, frouxo e é substituído por tecido fibrinoso. Em outros tipos de cardiomiopatias que acometem os cães, nós temos a arritmogênica, que acomete principalmente o ventrículo direito. O tecido do miocárdio é substituído por tecido fibrogorduroso, e essa característica é notável a partir da análise de áreas de dilatações ou com densidade elevada. Por fim, na cardiomiopatia restritiva, a gente tem como principal alteração a rigidez das paredes do miocárdio. Devido ao espessamento, a contração e o relaxamento do órgão tornam-se deficientes, gerando uma hipertensão das veias e venocapilares pulmonares, assim como o derrame da pleura. A utilização da nutrição com fundamentos farmacêuticos vem crescendo cada vez mais, sendo muito utilizada em doenças cardíacas, onde a principal recomendação é a diminuição de sódio. Porém, há outros nutrientes que podemos incluir na dieta. A taurina é uma delas, que só pela sua deficiência pode levar a uma doença cardíaca, principalmente do tipo cardiomiopatia dilatada. No entanto, se mostra muito útil em cães com insuficiência cardíaca, por conta de produzir efeitos inotrópicos e ajudar na regulação de cálcio no miocárdio. A L-canina é responsável pelo metabolismo de energia do miocárdio e se apresenta mais deficiente em cães com cardiomiopatia dilatada. O ômega 3 é eficiente em reduzir arritmias, pois o ácido graxo se liga aos canais de sódio, deixando-os inativos por um período de tempo, diminuindo o potencial de ação. A Q10 participa da síntese de ATP. Portanto, em cardiomiopatias, ela é capaz de aumentar a contratilidade cardíaca. As vitaminas, de modo geral, são superessenciais, porém as de complexo B se destacam por obter um papel na contração cardíaca. Portanto, uma boa alimentação atua no metabolismo do miocárdio, além de garantir uma boa qualidade de vida para este cão. No comércio brasileiro, temos diversas porções de rações para cães cardiopatas, que estão no slide a seguir as mais famosas. Oi,
Você conhece uma doença chamada encefalopatia espongiforme bovina? Bom, talvez você não a conheça por esse nome, mas já ouviu falar da doença da vaca louca? Pois é, se trata da mesmíssima coisa. A encefalopatia espongiforme bovina, ou EEB, é uma enfermidade neurodegenerativa extremamente rara e não contagiosa. Essa doença ela não possui tratamento e nem provas validadas internacionalmente para o diagnóstico no animal vivo, além de ser invariavelmente letal. Ela é causada por uma proteína infectante chamada de prion, que é nada mais do que uma proteína cerebral chamada PRPC, que já existe no corpo e que passou por uma mutação, se tornando a PRPSC. Essa proteína ela é extremamente resistente ao calor, à radiação, produtos de limpeza e entre outros métodos de esterilização. Ela entra no organismo através de alimentos de origem animal contaminados, como por exemplo a farinha de osso ou a farinha de vísceras. Depois que entra no organismo, os prions se vinculam às células M do intestino e disseminam-se pela via neural através das células dendríticas até o sistema nervoso. Os órgãos que mais são afetados são a retina, o nervo óptico, o baço, as amígdalas, os linfônodos, líquor e medula óssea. A técnica atual para diagnóstico da encefalopatia espongiforme bovina é a avaliação do tecido encefálico, vulgo o famoso exame histológico, visto que dessa forma esse prion anormal ele pode ser identificado. O que vocês veem nessa imagem é microscopicamente, formações de bacúolos no neurópilo e no citoplasma dos neurônios que justificam esse nome espongiforme na doença. Se vocês observarem bem, também tem a presença de amiloides, porém não tem inflamação. O principal sinal que vai estar indicando a presença dessa doença no animal vai ser a dificuldade dele para levantar. Esse vai ser o fator mais importante no diagnóstico. Mas, claro, tem outros sinais que podem ser levados em conta também, como, por exemplo, a hipersensibilidade a estímulos, vertigem, letargia e, em metade dos casos, a delimitação da produção do leite. Além disso, modificações na atitude do animal, como recusa à ordenha ou coices durante a extração do leite, também vão ser recorrentes. Nos estágios terminais da doença, o animal ele vai entrar em decúbito, ou seja, ele vai deitar permanentemente em estado apático. De acordo com as pesquisas científicas atuais, é improvável a transmissão do agente através de sêmen, óvulos e leite, assim como também não tem comprovação de transmissão horizontal, isso é, de um animal a outro animal. Para prevenir a encefalopatia espongiforme bovina, algumas medidas podem ser tomadas com base em recomendações feitas pela Organização Mundial da Saúde Animal. Primeiramente, não forneça aos ruminantes proteínas de origem animal, inclusive a cama de aviário, os resíduos de exploração de suínos, farinhas de animais e qualquer outra fonte de alimento que contenha proteínas de origem animal. Antes de você alimentar os seus bovinos ou outros ruminantes, com rações, concentrados e suplementos proteicos, confira o rótulo dos produtos, tá? Se você notar um animal apresentando algum sinal de doença do sistema nervoso, por exemplo, alteração de comportamento, dificuldade de locomoção, paralisia, andar cambaleante e entre outros, avisa a unidade local de serviço veterinário oficial mais próxima da sua propriedade e sempre mantenha-se informado em relação às medidas de prevenção. Turma da Mônica e uma doença misteriosa. Olá! Hoje vamos falar sobre diabetes mellitus em cães. Mas afinal, você já parou para pensar o que é diabetes? Antes de falarmos sobre diabetes, tem algumas coisas que você precisa saber.
Primeiro, como o pâncreas funciona? O pâncreas é uma glândula que se localiza na cavidade abdominal do cão. Mas como será que ele funciona? O pâncreas funciona com a ajuda do fígado, que ao ser exposto a uma baixa taxa de glicose, estimula a célula alfa a produzir glucagon, fazendo com que haja quebra do glicogênio e a liberação de glicose pelo fígado. Ainda falando do pâncreas, ele pode ter atividades tanto exócrinas, que atuam na produção de enzimas digestivas, ou endócrinas, que atuam na síntese de hormônios. A secreção endócrina é dada pelas ilhotas de Langerhans, dividida entre os acinos do pâncreas exócrinos, das quais as células alfa e beta produzem glucagon e insulina, hormônios diretamente ligados à manutenção das concentrações de glicose no sangue e metabolismo de lipídios e proteínas. Para ir mais além, para entender a importância da insulina, devemos conhecer a glicose e a sua importância no organismo. A glicose é um monossacarídeo considerado como principal fonte de energia para o organismo, e sua entrada nas células é feita através da insulina. A diabetes mellitus pode ser dividida em dois tipos. Na tipo 1, também conhecida como insulinodependente, uma doença muito comum em cães, o pâncreas sofre algum tipo de lesão que leva as células beta a serem incapazes de produzir insulina. Já a diabetes mellitus tipo 2, também conhecida como não insulinodependente, raramente é encontrada em cães e se caracteriza por uma deficiência relativa na produção de insulina pelas células beta, podendo estar aumentada, diminuída ou normal. Também ocorrendo a sensibilidade dos tecidos alvos ao efeito da insulina. Mas afinal, o que causa diabetes? A diabetes pode ter causas primárias como infecções, destruição das células beta, pancreatite crônica ou hereditariedade. Causas secundárias como obesidade, idade avançada e sedentarismo. Como saber dos sintomas? Alguns sintomas podem ser sede excessiva, excesso de micção e fadiga. Além desses sintomas, a diabetes mellitus espontâneas também é comum, mostrando que 50% dos cães possuem anticorpos contra as células beta, implicando num processo autoimune que faz com que o cão adquira diabetes espontaneamente. Pesquisas mostram que algumas cadelas adquirem diabetes durante a gravidez simplesmente pelo excesso de hormônios ou também devido à obesidade. Há várias formas de fazer o diagnóstico da diabetes. Eles podem ser feitos por exame de urina ou de sangue, observando também o histórico familiar e os sintomas, além do veterinário responsável tomar cuidado para não confundir com outras doenças. Mas você já parou para pensar na consequência da diabetes? Ela pode acarretar outras doenças graves, como deficiência de cicatrização, cegueira, insuficiência cardíaca e insuficiência renal, além de poder ter como complicação a cetoacidose diabética, caracterizada pelo elevado nível de glicemia. Algumas raças que podem apresentar a diabetes são Labrador, Poodle, o Schnauzer, Beagle, Spitz e Samoyeda, além de Golden, que também não significa que outras raças não possam adquirir a doença. Mas enfim, como podemos tratar a diabetes? A diabetes pode ter como tratamento a insulinoterapia, que tem como objetivo controlar a insulina no sangue, podendo ser dividida em insulina de ação lenta, insulina de ação média e insulina de ação rápida. Além disso, também pode ser acrescentado aos tratamentos a terapia diabética, que seria uma combinação entre aplicações de insulina e uma dieta controlada com atividade física, e também podemos ter o controle da glicemia. Além disso, uma dieta rica em fibras, fazendo com que o seu animal emagreça e tenha uma vida mais saudável. O nosso trabalho tem como objetivo principal trazer informações sobre a traqueobronquite bovina. É uma doença que acomete o sistema respiratório. Esse estudo vai ajudar na compreensão e entendimento da doença, e também como forma de prevenção para tratadores desses animais. A pesquisa está organizada em 5 partes, entre elas a definição, causa e sinais clínicos, seguidos de tratamento e as classes de medicamentos utilizados. A traqueobronquite é uma inflamação localizada na traqueia e também nos brônquios,
por conta da inflamação. Uma de suas origens vem devido à doença respiratória bovina, conhecida como DRB. É uma infecção que compromete as vias respiratórias dos animais, geralmente ocorre durante o inverno. Essas infecções pulmonares podem desenvolver um quadro de pneumonia ou bronquite. As principais causas que levam a ter a traqueobronquite seriam os seguintes fatores: hospedeiro, ambientais e infecciosos. O fator hospedeiro leva em conta as características do animal, como a idade, genética, exposição prévia e estado imunológico aos patógenos. Os fatores ambientais levam em conta a mudança de temperatura, aglomeração, transporte e ventilação. O fator de infecciosos conta com a existência de organismos causadores de doenças ou agentes patogênicos, como parasitas, vírus e bactérias. Entre os sinais clínicos principais e iniciais são aparentes como tosse seca e áspera, que pode ser seguida de náusea e engasgo, podendo seguir para uma anorexia, que até na auscultação os sons respiratórios parecem ser normais. Em casos avançados, se houve ruído de respiração difícil e apitos respiratórios. A temperatura corporal pode aumentar ligeiramente e a contagem de glóbulos brancos geralmente continua normal. Existe a evolução de sinais mais graves, incluindo febre, secreção nasal purulenta, depressão, anorexia e tosse produtiva. Durante os estágios inflamatórios agudo e subagudo, as passagens aéreas estão cheias de exudato espumoso e na bronquite crônica, eles contêm muco viscoso excessivo. Os revestimentos epiteliais estão ásperos e opacos, como resultado da fibrose difusa, edema e infiltração da célula mononuclear. Em fêmeas, pode também provocar secreção vulvar fétida e coloração amarronzada, provocando também o aborto. A tosse é uma tentativa de remover o acúmulo de muco e exudato das passagens respiratórias. O tratamento da traqueobronquite bovina tem como objetivo de diminuir os sintomas, controlando a doença da melhor forma possível, variando de acordo com o agente causador da doença. Pode ser utilizado a vacinação e o uso de antibióticos para prevenir ou tratar infecções secundárias e bacterianas. Com isso, pode ser usada as penicilinas, tetraciclinas, sulfonamidas, quinolonas, corticoides, meloxicam, nimesulida, aminofina e fenoterol. No tratamento, normalmente são utilizados antibióticos, sendo eles as penicilinas, que são utilizados para tratar infecções de bactérias sensíveis, as tetraciclinas, que são para bactérias diferentes das citadas acima, as sulfonamidas, que são antibióticos sintéticos que tratam infecções por micro-organismos, e a última classe de antibióticos utilizados, os fluoroquinolonas. Eles são derivados do ácido nalidíxico e são mais fortes, então eles podem ter muitos efeitos colaterais, que acabam debilitando o paciente. Por isso, eles não devem ser utilizados como frente de tratamento. Também é utilizado o soro polivitamínico, que auxilia no tratamento de doenças que levam à desidratação. E a glicose 50%, utilizada para restabelecer os fluidos do corpo, suprindo as calorias. Na nossa pesquisa, obtivemos informações de um caso clínico no qual o animal foi medicado com glicose 50% e o soro polivitamínico, repetindo o tratamento 3 dias depois. Após uma semana, foi administrada a enroflaxina 10%, que é um antibiótico da classe dos fluoroquinolonas, já citados acima, que são indicados no combate de infecções de bactérias gram-negativas e positivas. E foi também administrado o diaceturato de diminazene, que foi eficiente no combate de muitas doenças, inclusive o papilomavírus. Ao realizar a pesquisa da doença traqueobronquite bovina, concluímos que através de muita busca, essa doença é acometida em animais ruminantes, vindo a óbito por falta de conhecimento na área. Com isso, o trabalho vem com o objetivo de estar ajudando os profissionais na melhora do paciente, mostrando o diagnóstico do animal e as reações dos antibióticos no organismo, trazendo ótimos resultados para o paciente. Eu sou a Natália, uma das integrantes do grupo 6, e hoje eu vou falar sobre o complexo respiratório bovino. Também chamado de doença respiratória bovina,
É um conjunto de doenças que acomete principalmente os bovinos em confinamento, gerando grandes perdas financeiras aos proprietários. Essa superpopulação e as más condições em que esses animais vivem favorecem a instalação dos agentes etiológicos. Por serem doenças que acometem o sistema respiratório, elas vão ter sintomas bem parecidos, mas cada uma tem alguma característica que proporciona um diagnóstico adequado e aquele tratamento possa ser feito de acordo com a doença diagnosticada. Eu vou apresentar para vocês algumas das doenças que compõem esse complexo respiratório bovino. Começando pela pneumonia enzótica bovina, que afeta principalmente bezerros de 2 a 6 meses de vida, mas já houveram casos em que com apenas 2 semanas o animal já apresentava sintomas. O prejuízo das funções e dos tecidos pulmonares gera uma infecção, que na maioria das vezes é bacteriana, e pode estar relacionada também com outras doenças, como o coronavírus e o vírus da parainfluenza. A próxima doença é a traqueobronquite, que é causada pelo fungo Aspergillus fumigatus. Esse fungo ele pode ser encontrado em diversos habitats diferentes, por isso que ele é associado tanto com doenças humanas quanto de animais. Ele pode gerar a infecção pela aspiração e também pela digestão, sendo a infecção respiratória responsável pela traqueobronquite, já que lesiona tanto a traqueia quanto os brônquios. A rinotraqueite infecciosa bovina é uma infecção do trato respiratório causada pelo herpes vírus bovino, que é um DNA vírus que possui 2 cepas, sendo a da rinotraqueite a mais virulenta. Uma vez que o animal está infectado, ele carrega o vírus por toda a vida, sendo que esse vírus ele pode ser reativado de acordo com os fatores estressantes que o animal vive. O animal ele pode apresentar febre, mucosas congestas, tosse, e a fêmea ela possui sintomas mais aparentes, como abortos e secreção genital catarral purulenta. O vírus respiratório sincicial bovino ele é causado pelo pneumovírus, que é um RNA vírus de fita simples. Ele é caracterizado por gerar pneumonia intersticial e a broncopneumonia, sendo que ele gera a hiperplasia dos pneumócitos e o espessamento dos septos alveolares. Essa doença ela não gera muitos sintomas, mas quando o animal apresenta, a gente pode perceber os defeitos neurológicos, erosões de casco, abortos e descarga nasal. O vírus da parainfluenza do tipo 3, ele é causado pelo paramyxovírus, que também é um RNA vírus de fita simples. Ele é caracterizado por gerar infecções respiratórias que podem levar a uma pneumonia intersticial. Geralmente, ele está associado também com outras doenças e alguns fatores estressantes, devido ao confinamento, podem agravar essa doença. A pneumonia intersticial, ela pode ser causada por diversos agentes etiológicos, já que ela pode ser encontrada dentro de diagnósticos de outras doenças. Ela é mais observada principalmente em épocas secas e quentes, e alguns animais morrem em apenas 24 horas de sintomas. Os sintomas que a gente pode observar com a pneumonia intersticial são principalmente a distensão de pescoço, dispneia, salivação em excesso e a tosse. E ela é mais fácil de ser diagnosticada através da análise histológica. A pneumonia metastática ela é basicamente uma trombose da veia cava caudal, que é gerada pelos embolos sépticos. Esses embolos são gerados principalmente através da acidose metabólica, que é quando as bactérias do trato gastrointestinal vão para a corrente sanguínea, formando abscessos hepáticos. E esses abscessos, quando eles ficam próximos da veia cava caudal, facilita esses trombos, gerando então a pneumonia metastática. Essas são então algumas das principais doenças que compõem o complexo respiratório bovino. Essas doenças elas vão gerar principalmente alterações na ausculta pulmonar, sonolência, depressão e anorexia. Na avaliação da necropsia, pode apresentar alteração na coloração do órgão, abscessos tanto no pulmão quanto no fígado, hemorragia, exudato gelatinoso e enegrecido na cavidade nasal,
exudato caseoso na traqueia e nos brônquios, necrose, restos celulares, áreas de fibrose e secreção purulenta e hemorrágica. Então, como vocês viram, essas doenças elas têm sintomas bem parecidos, mas cada uma tem alguma característica que faz com que o diagnóstico seja feito da maneira correta. Então, por ser todas do sistema respiratório, é chamado então de complexo respiratório bovino. Bom dia, eu me chamo Júlio César, faço parte do terceiro período do curso de Medicina Veterinária no campus da Moca. Estou representando o grupo 1, que é composto por mim e pelos alunos Alan, Daniel e Alessandra. O tema do nosso trabalho é fasciolite hepática. Nós vamos falar de uma doença de grande importância veterinária, que pode causar muitos danos aos animais e percas econômicas ao rebanho, tanto para bovinos, ovinos e até mesmo suínos. E por ser uma zoonose, ela atinge também a saúde pública. Ela é conhecida como a baratinha do fígado. Fasciolite hepática é o tema que nós vamos abordar. É uma doença parasitária causada pela facíola hepática. Tem como hospedeiro intermediário cerca de 20 espécies de caramujos aquáticos. Tem aproximadamente 3 centímetros, são achatadas e se alimentam de sangue e se localizam no fígado. Os ovos desse parasita é liberado através das fezes do bovino. Esses ovos já estão na fase adulta e ele vai ser eliminado próximo às águas, ou seja, o pequeno ruminante vai lá, come a pastagem e defeca próximo às águas, aos rios e açude. Esse ovo que está presente nas suas fezes pode durar ali por dias, até que ele se desenvolva para a sua primeira fase larval, que é a missarídeo, onde ele vai em direção ao seu hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Já no caramujo, ele atinge algumas fases, como esporócito, rédea e cercária. Ele vai abandonar esse caramujo, que era o seu hospedeiro intermediário, e vai procurar os vegetais que estão próximos às beiras do rio. Vai se transformar em metacercária. A metacercária é a fase infectante. Uma vez que o animal comeu a hortaliça infectada, ela vai para o intestino delgado, onde ela vai se libertar desse quisto e atravessar a parede intestinal caindo na circulação, onde vai se alojar no fígado e nos dutos biliares, onde vai chegar na fase adulta e liberar os ovos novamente junto às fezes do animal. O diagnóstico ele é feito através dos sinais clínicos, que estão todos relacionados ao fígado. O animal ele vai ter uma deficiência de proteína, ou seja, vai ter uma papada submandibular bem aparente. Ele vai ficar ictérico, em muitos casos o animal apresenta um abdômen globoso. Ele vai ter perda progressiva do peso, além de uma queda abrupta na produção de leite. O diagnóstico normalmente é feito através de um exame de fezes, é encaminhado a um laboratório, ou através de uma necrópsia, onde vai ter os achados do parasita na região do fígado. Inclusive nós vamos ver agora um vídeo de um fígado de um bovino, onde tem o parasita. O tratamento ele é feito através de vermífugos, como o closantel ou albendazol, a monitorização de todo o rebanho, proporcionar inimigos diretos aos caramujos, como patos e marrecos, pois eles se alimentam desses caramujos, e lembrando que a proliferação ela é muito maior na época de verão, por conta do aumento das chuvas e da umidade. O tratamento ideal deve ser iniciado no período da seca, já que a quantidade de caramujos ela é menor. Bom, conseguimos observar que esse parasita ele se transmite diante das espécies e a infecção ocorre de forma distinta em ovinos, bovinos e a taxa de mortalidade é maior em pequenos ruminantes. O diagnóstico é simples, através de um exame de fezes. Concluímos que é de suma importância a presença de um médico veterinário para poder diagnosticar a facíola hepática. Além de escolher o melhor tratamento, ele também vai realizar um trabalho de prevenção a fim de reduzir a incidência e a expansão deste parasita. Olá, pessoal!
tudo bem? Somos o grupo 2, terceiro semestre de Medicina Veterinária. Vamos apresentar para você a dirofilariose. Ela é uma infecção causada por um parasita helminto com um ciclo considerado longo. Algumas espécies de mosquitos são hospedeiros intermediários. Parte do ciclo acontece no mosquito e outra parte acontece no hospedeiro vertebrado, no caso dos animais. O mosquito, ao se alimentar de um animal infectado, ingere as microfilárias que se desenvolvem dentro dele até uma forma infectante. E dessa mesma forma, ele transmite a doença para outros animais. Ao se alimentar, o mosquito que contém larvas em formas infectantes deposita na pele do animal essas microfilárias. A partir daí, através da derme, essas microfilárias alcançam a corrente sanguínea após 3 a 4 dias, chegando ao pulmão e o coração, em aproximadamente 60 a 90 dias, onde ela chega à sua fase adulta, podendo chegar até 50 centímetros. Os animais mais acometidos são cães e carnívoros silvestres, e devido a relatos de casos em humanos, ela atualmente é considerada uma zoonose emergente. Os gatos são pouco acometidos pela doença. Geralmente, eles são assintomáticos. Já nos humanos, a morte dos vermes que ficam retidos acontece a formação de granulomas, que muitas vezes são confundidos com neoplasias, porém em humanos ela não desencadeia patologias secundárias. Conhecida também como doença do verme do coração, como eu já falei antes, o órgão mais acometido é o coração. A principal e mais letal patologia secundária dessa doença é a obstrução da artéria pulmonar. A chegada dos vermes gera uma hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca congestiva direita, pelo bloqueio da passagem de sangue. Essa massa de verme obstrui a passagem de sangue e torna impossível manter o equilíbrio fisiológico do coração, né? Isso faz com que diminua o débito cardíaco. Uma das consequências das patologias secundárias também é o tromboembolismo, que a morte dos vermes, né, dentro dos vasos causa obstrução, né, bloqueando a irrigação dos tecidos. O grande desafio dessa doença é a ausência de sinal clínico. Né? Os vermes adultos, eles podem se hospedar por anos nos animais. Os sinais clínicos podem demorar para se manifestar. Normalmente são apatia, tosse, dispneia, fadiga, perda de peso, podem acometer outros órgãos também, insuficiência hepática, renal, edema periférico, entre outros, né? O animal, após apresentar esses sintomas, ele pode vir a óbito horas depois dos primeiros sintomas por insuficiência cardíaca congestiva direita. Por se tratar de uma zoonose, a melhor forma de prevenção e controle é o controle dos vetores, né, para poder evitar a predisposição à doença. Porém, já existem medicamentos de controle, né, como ivermectina, por exemplo, em doses diárias, mensais, tem mostrado bons resultados no controle de áreas endêmicas. Os testes de antígeno, radiografias, são também de extrema importância para a detecção e tratamento precoce da doença. Lembrando, se você está em uma região endêmica, geralmente regiões litorâneas, né? É bom sempre fazer um acompanhamento e uma visita ao seu médico veterinário do seu animal, para que seja detectado precocemente e consiga ter um tratamento de sucesso. Muito obrigado, espero ter ajudado vocês.